Amados irmãos, bom dia, graça e paz do nosso bom Deus. Neste domingo de Páscoa, uma vez mais estamos reunidos através deste meio eletrónico e queria ler a palavra do Senhor, começar por ler a palavra do Senhor que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 17, onde abordaremos o tema da ressurreição. E diz assim o texto: Ora, se é correto pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Esta matéria é algo que não é só inerente a nós. A ressurreição também teve para os discípulos uma revelação muito grande. A revelação foi tal que abriu os olhos dos discípulos, permitindo-lhes ter uma interpretação, ou reinterpretar a morte de Jesus sob uma nova luz, sob uma nova perspectiva. Então, o humanamente insensato ganhou um novo sentido, uma nova perspectiva acerca de Deus. Por isso, urgia não se deixar abater pela desolação, mas olhar para além da cruz. E assim fizeram, depois da ressurreição. E embora a doutrina da ressurreição seja um aspecto central da fé cristã, ainda hoje muitos de nós só possuem uma vaga noção sobre ela. A convicção dos apóstolos mudou. Passou a ser a de que Deus concedeu que nós tivéssemos vida eterna por meio da obra expiatória do seu Filho. Veja o exemplo. Paulo diz que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse ele, em 1 Timóteo 1,15. E o que ele quis dizer, sinceramente, foi que depois de que Jesus ressuscitou, ele nada mais precisava, como nós nada mais precisamos. E porquê? Porque o amor de Jesus, o amor que Jesus teve por nós, o levou a morrer no nosso lugar. E tendo tomado o nosso lugar, a fim de que a sua graça nos viesse salvar, também nos justificar, regenerando-nos e dando-nos a santificação. Num breve olhar para além da cruz, ele mostra-nos que é o amor, é o mesmo amor e a mesma graça que nos apascenta, nos alimenta espiritualmente e que cuida de nós e que provê todas as bênçãos. Porém, o facto de Cristo ter morrido no meu lugar e no seu lugar, é bom que se diga, não teve propriamente como meta para mim ou para si a simples obtenção de bênçãos, e sim a santificação de todos nós e para todos aqueles que pela fé ainda se tornarão propriedade do Senhor. A crucificação de Jesus vem mostrar que a fé em Deus não significa autoconfiança ingênua. Nós temos o exemplo dos discípulos. Os discípulos, a partir do momento em que Jesus
foi, em primeiro lugar, traído por Judas e logo após preso, dispersaram-se, abandonando Jesus nas mãos dos seus algozes, diz-nos Mateus, no capítulo 26. Eles não haviam compreendido porque Jesus teria de morrer daquela forma. E tal como eles, muitos crentes, nos nossos dias, ainda não compreendem que Deus entregou o seu Filho para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Como está escrito em Hebreus 2:1-14. Amados, os discípulos, após a crucificação do Senhor, esconderam-se aterrorizados. Eles esconderam-se dentro das suas casas e trancaram as suas portas. Mas foi precisamente nesse tempo que Deus enviou o seu Espírito e ressuscitou Jesus, libertando-o das amarras da morte. No momento em que os discípulos estavam trancados, escondidos com medo dos inimigos, Jesus saía da prisão da morte para se tornar a ressurreição e a vida. E é exatamente nesse sentido e nesse preciso momento que se manifesta a vitória de Deus sobre tudo aquilo que tem significado morte para nós. Porque a cruz e a morte de Jesus não foram o fim da sua história terrena, porquanto ele continua a reinar eternamente. E soberanamente ele está no trono da glória, onde foi colocado pelo Pai. Foi também nesse preciso momento que o próprio Deus demonstrou a todos a sua força e o seu omnipotente poder, transformando a aparente aniquilação em nova vida, ressuscitando Jesus da morte. Essa ressurreição, amados irmãos, confirma para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos, que o facto de que a morte de Jesus não foi um fim, foi a destruição e o ódio, pois de outra forma não teriam sido derrotados e nunca teriam a última palavra. Deus é mais poderoso que tudo isso, sabem, irmãos? E a tal convicção que eles receberam, nós também a podemos receber. Essa convicção recebe a sua confirmação pelo facto de ele ter ressuscitado o seu Filho. Se você ainda não compreende bem essa operação de Deus, quero que saiba que a ressurreição de Jesus, além do mais, assume o caráter de grande revelação sobre como Deus é e quais os seus planos para o mundo. E ainda nos revela mais, revela qual será o destino de todo o ser humano. Os que creem para a eternidade, os que não creem para a perdição eterna. Apesar de todas as estruturas de morte que marcam a história do mundo, a vida finalmente irá triunfar sobre todo o tipo de morte e de toda a negatividade que lhe está associada. Porque Deus é o Deus da vida. Nas cartas de Paulo verifica-se a possibilidade de que até mesmo alguns membros judeus da Igreja de Corinto terem duvidado da ressurreição. Apesar dela ser, de facto, estudada no Antigo Testamento, ela já havia sido ensinada, mas alguns dos judeus teimavam, tal como os saduceus, a não crer nela.
Na primeira carta, Paulo deixa um argumento simples e lógico, dizendo: ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos. Versículo 12. É como se perguntasse qual a lógica que vos leva a negar a verdade geral da ressurreição. Qual a lógica? E sendo assim, a pregação do Evangelho não faria sentido, continua Paulo. Pois se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. E vã a vossa fé. Também é vã a vossa fé. Versículo 14. A Bíblia diz-nos que, de facto, a ressurreição de Cristo abriu o caminho para a vida eterna, para toda a humanidade. Jesus foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação, disse Paulo aos Romanos no capítulo 4, 25. Já imaginaram se não nos têm sido dados os meios de obter a justificação, como nos foram dados por Cristo? Quando é que nós teríamos base, ou onde iríamos buscar base para termos um relacionamento com o Senhor e para sermos um com o nosso Criador? Não teríamos esperança para a vida eterna? Pois não, não teríamos esperança. Portanto, que a nossa oração, amados irmãos, possa ser tal como Paulo escreveu, que a mente infinita do nosso Deus e Pai e Criador abra para nós os tesouros de conhecimento e sabedoria, de amor e luz, nas intermináveis eras da glória que virão em breve, para que a nossa fé seja reforçada. Amados irmãos, que esta oração seja feita para que o benefício do sacrifício do resgate de Jesus, Cristo na morte, possa ser recebido integralmente nos nossos corações. Que assim seja. Amém.